Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, com o estudo da obra A Gênese. E hoje, aqui comigo, retornando aos trabalhos, o nosso querido Alexandre Almeida, popularmente conhecido como Alexandre Todinho. Seja bem-vindo, Alexandre, e que a gente possa retomar essa gravação, esse trabalho com muito amor e carinho. Obrigado, André, queridos ouvintes, vosso muita paz para todos. Amigos ouvintes, nós encerramos na última semana o estudo do capítulo 13, os milagres e as características dos milagres segundo o Evangelho, e hoje nós daremos início ao estudo do capítulo 14, os fluidos. Natureza e propriedade dos fluidos. Explicação de alguns fatos considerados sobrenaturais. Esse primeiro item é natureza e propriedade dos fluidos. Então esse é um capítulo em que, muito importante do estudo da obra Gênese e da própria ciência espírita, que trata sobre a influência dos fluidos e a possibilidade de manipulação. O que os fluidos representam de um ponto de vista espiritual e material? Qual a importância de nós conhecermos as suas características, as suas propriedades? O que isso pode influenciar de positivo ou de negativo para mim? E no decorrer desse estudo, nós vamos ver a importância desse elemento e, acima de tudo, como o conhecimento sobre as suas características, as suas propriedades, a sua natureza, pode nos influenciar de uma maneira positiva e como também nós podemos evitar certos contratempos a partir desse conhecimento. Então, nós vamos fazer aqui inicialmente a leitura do pensamento de Kardec, já iniciando no item 1, e logo a seguir, como de praxe, nós vamos fazer os nossos comentários, sempre buscando fazer com que você, amigo ouvinte, internauta, possa ter uma compreensão. E caso você tenha alguma dúvida, entre em contato conosco, entre em contato com a rádio 3386-1400. Você pode mandar a sua dúvida, o seu questionamento pelo telefone. Nós futuramente vamos disponibilizar também um e-mail para que você possa interagir conosco, fazer sugestões, críticas, tudo isso para facilitar aqui o nosso estudo. Então, diz Kardec, no item 1, a ciência deu a solução dos milagres que mais particularmente resultam do elemento material, seja explicando-os, seja demonstrando-lhes a impossibilidade pelas leis que regem a matéria. Mas os fenômenos em que o elemento espiritual tem uma participação preponderante não podem ser explicados apenas pelas leis da matéria, escapando às investigações da ciência. Esta é a razão por que eles têm, mais do que os outros fenômenos, os caracteres aparentes do maravilhoso. É, pois, nas leis que regem a vida espiritual que se pode encontrar a explicação dos milagres dessa categoria. Então aqui, Alexandre, amigos ouvintes, lembrando que nós, nos programas anteriores, estudamos sobre os milagres segundo o Evangelho e as suas características. Então Kardec, e a nossa compreensão daquele estudo, o raciocínio que Kardec traz para nós, é que os milagres, como a gente pensa na acepção da palavra, na sua etimologia, eles não existem. Há sempre uma explicação, seja pelas leis da natureza, seja pelas leis espirituais,
que vão explicar aquele fato, aquele acontecimento. E aqui Kardec, ele vai encerrar esse primeiro parágrafo falando justamente isso. É, pois, nas leis que regem a vida espiritual que se pode encontrar a explicação dos milagres dessa categoria. Então, Alexandre, ele já começa a dar um entendimento, uma pista aqui para nós sobre um dos objetivos, uma das características dos fluidos, ou seja, algo que para nós parece que não é tangível, que não tem uma propriedade material, mas que ele existe no universo espiritual, no mundo espiritual, no mundo material, e que através da sua aplicação, das suas características, que nós vamos explicar determinados fenômenos que a gente considera como maravilhoso, espetacular. Então a gente pode imaginar o seguinte, né, para a gente ter uma compreensão. Nós estamos imersos em um grande aquário em que em volta de nós os fluidos estão ali nos envolvendo. Estamos como se fosse um grande aquário, onde a água seria os fluidos e nós ali estaríamos envolvidos por esse fluido que são manipuláveis de acordo com a necessidade, né? Perfeitamente, André. Interessante ressaltarmos, queridos ouvintes, que nós estamos diante de uma obra bastante técnica. E dentro da proposta pedagógica por Kardec, ele aqui vem dar continuidade ao capítulo anterior. Como você colocou muito bem, nós refletimos acerca dos fenômenos e que esses fenômenos, na verdade, longe de ser algo sobrenatural, eles tinham resguardado, tem fundamentação científica, seja para explicar aqueles possíveis de ocorrerem, ou seja, para explicar a impossibilidade de tais ou quais fenômenos. E aqui, como você colocou muito bem, Kardec vem abrindo uma nova linha de raciocínio, mostrando o seguinte: bom, dentro dessa ordem de fenômenos que nós já compreendemos que não são sobrenaturais, nós temos aqueles de que a ciência pode atestar. Sim, ocorre, é possível, e só ocorre, e só é possível por isto, aquilo outro. Mas tem aquela ordem de fenômenos e que a ciência tradicional, como Kardec usa o termo, a ciência propriamente dita, a ciência material, foge ao alcance. E aí nós vamos ter, nesse estudo acerca dos fluidos, a explicação do porquê a ciência tem, pelo menos temporariamente, o seu limite, ou seja, onde nós vamos concluir uma observação e onde nós vamos iniciar uma segunda etapa. Então vai ser agora estudando, conhecendo o que é o fluido, né? A sua origem, do Sim. que ele é capaz, as suas propriedades, que nós vamos então compreender que existe fenômeno de uma outra ordem, que é o que ele vem chamar, mais adiante nós vamos debater aqui, sobre o fenômeno espiritual. Então vai ser interessante nós distinguirmos essa questão para a compreensão do ouvinte, do internauta. E é importante, né, Alexandre, até uma característica de ortografia, que às vezes as pessoas utilizam a expressão fluido. E o fluido, na verdade, ele tem a ver com aquilo que escorre, né? E o fluido, não. Então, fluido é uma coisa e o fluido é outra. Porque às vezes a gente utiliza o fluido cósmico universal. E são coisas distantes, são elementos, matérias diferentes. Fluido é aquilo que escorre, que tem a ver com água. E o fluido não, é esse elemento que nós estamos propriamente estudando aqui. Kardec, aqui já no item 2, ele vem falar justamente do fluido cósmico universal. E diz o seguinte, né? Como já foi demonstrado, o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza.
o que nós podemos entender como o que é o fluido cósmico universal? Que matéria é essa? E Kardec vai dizer aqui que essa matéria elementar primitiva, o que seria o fluido cósmico universal? Seria interessante, se você me permite, André, porque às vezes algumas expressões, elas parecem, se apresentam de forma muito técnica. Então, esmiuçar a matéria elementar primitiva seria tratarmos de regra básica, não é isso? Então, a regra básica, dentro do que você propôs, se me permite uma singela analogia. Imaginemos que nós estamos numa grande cozinha e que nós vamos, de repente, produzir inúmeras receitas. Sim. Mas todas essas receitas, tudo aquilo que nós vamos produzir, entre doces e salgados, que a nossa criatividade e a nossa capacidade permitir, elas serão oriundas de um ingrediente básico. Esse ingrediente básico, uma vez manipulado, se transformará num segundo elemento, num terceiro, num quarto. E quanto mais essa criatividade, né, desse chefe, né, puder manipular e utilizar, ele vai criando, repito aos ouvintes, estamos aqui fazendo uma pobre analogia para simbolizar aquilo que, em proporções macro, é o que o tema nos propõe. Porque a gente não tem condições realmente de trazer um exemplo que seja assim mais apropriado. Próximo, né? A gente pode imaginar o seguinte, numa confeitaria, numa padaria, que a farinha, via de regra, vai ser aquele elemento base para todos ali os pães, os bolos. Então, todos as receitas, ele vai utilizar a farinha misturado com alguma outra coisa para poder fazer aquele alimento, correto? Então a gente pode entender que o fluido cósmico universal é aquele elemento em que tudo que a gente possa imaginar tem a sua origem, tem a sua causa no fluido cósmico universal, né? Então ele é a matéria elementar primitiva básica de tudo que a gente possa imaginar, é isso? Perfeitamente. E à medida em que a providência divina, né, utilizou-se desse elemento, tudo que nós conhecemos, em tudo que estamos atuando, como os espíritos colocaram, né, uma frase muito interessante que, a princípio, lida assim, ou refletida como uma frase solta, confunde, tudo está em tudo. Dentro dessa reflexão que estamos fazendo, ela já fica mais clara. Na verdade, todos os elementos, tudo que está à nossa volta, tem como um elemento base esse fluido cósmico universal. Então, temos dentro de todos esses produtos, do seu exemplo da padaria, nós vamos poder dizer que eles estão interligados de alguma forma por conta da matéria que os constitui. Lembrando que, neste caso, existe uma matéria primitiva, base, elementar. Que é o fluido cósmico universal. Mas, amigos ouvintes, nós estamos aqui estudando a obra Gênese no programa Luz na Penumbra. E hoje, aqui comigo, André Monteiro e também o Alexandre Almeida, estudando o capítulo 14. Nós estamos aqui no item 2. E, Alexandre, o fluido cósmico universal, ele é matéria... Qual é a composição? O Kardec, ele vai dizer no Livro dos Espíritos, os benfeitores respondem a Kardec, que existe aquela divisão, aquela tríade, né? Deus, matéria e espírito. Não necessariamente, lógico, Deus no topo da cadeia, mas espírito e matéria. O fluido, ele seria o quê? O fluido é Deus? Ele é matéria? Ele é espírito? Como é que a gente pode fazer essa classificação do fluido cósmico universal? Bom, essa questão bem analisada no Livro dos Espíritos, a questão 27, nós vimos que, você colocou bem, Deus
no primeiro momento, né? A gente vai sair do complexo pro simples, né? Deus a gente já sabe que ele não é. Exatamente. Então, como sendo um elemento da criação, dentro da terminologia daquilo que classicamente chamamos de matéria, para o encarnado, imperceptível, mas creio que o termo incorpóreo seria o mais adequado. Ou seja, uma matéria, né, dentro do contexto espiritual, porém não perceptível aos sentidos do ser que está encarnado, mas justamente por ser essa base, esse princípio elementar, creio não ser adequado descaracterizá-lo como uma matéria, uma vez que tudo está em tudo, sendo ele um elemento básico, o termo incorpóreo me parece ser o mais adequado. É uma matéria, é um elemento etéreo, né? Gasoso, é como o oxigênio. O oxigênio a gente não consegue perceber os nossos sentidos, mas ele é matéria. O fluido cósmico universal, ele segue essa mesma linha de raciocínio, né? Perfeito. Ou seja, o espírito, ele não tem inteligência própria, ele é manipulável de acordo com a inteligência dos espíritos. Então a gente chega à conclusão em que ele realmente é matéria, conforme você bem colocou. Na verdade, ele vai ser essa matéria principal, né? Ele é o princípio material. Tudo que a gente possa imaginar, a organização do corpo humano, tudo que a gente possa imaginar de matéria tem como matriz o fluido cósmico. Utilizaste universal. Um termo ímpar, como matriz. É a matriz, né? De modo que, para que o espírito possa interagir, tem uma questão no livro dos espíritos em que os espíritos colocaram muito bem a Kardec, né? Que para interagir na matéria é necessário se revestir dela. E esse mundo material, que mais tradicionalmente nós chamamos, né, que estamos no mundo material, estamos encarnados, ele é, na verdade, uma corporificação dessa matéria mais sutil, quintessenciada, mas que não deixa de ser a matéria, uma vez que é a base da existência de tudo e de todos. O Palhano Júnior, em seu dicionário, em que ele traz algumas na verdade, o Palhano Júnior ele fez um dicionário em que ele traz essas expressões espíritas, né, da ciência espírita, e vem dando significado para nós. Então ele vai dizer que fluido é substância de fluência fácil, espontânea, como os líquidos e gases, que flácidos e frouxos tomam a forma do recipiente em que estão colocados e que podem escapar de modo volátil nas condições normais de temperatura e pressão. Ele diz que é uma substância de fluência fácil, espontânea, como os líquidos e os gases. Está se apresentando de uma maneira tão natural que a gente não consegue perceber o seu início e o seu fim. Na verdade, essa substância vaporosa, gasosa, que a gente não tem condições de entender. E ele diz mais, né, que em espiritismo o fluido é a substância primária do universo, designado fluido cósmico universal. A gente chama de FCU, né, faz essa abreviatura. Aquilo que conhecemos como fluido cósmico universal será o que estamos chamando de fluido. E aí ele faz essa compreensão para nós, demonstrando e dando uma compreensão, um significado que vem realmente coincidir com tudo isso que nós estamos colocando aqui, que ele é matéria. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Fluido é matéria. E essa matéria, fluido cósmico universal, porque o fluido cósmico universal ele vai tendo as suas derivações, depois a gente vai entender mais à frente também. O fluido cósmico universal, ele é essa matéria principal, e dali vão se desenvolver também, se derivar outros tipos de fluidos, de matérias que a gente vai também compreender mais à frente,
que vão ser utilizadas aí nas manifestações espíritas, nos fenômenos e até também nos processos de cura. Mas num primeiro momento a gente vai entender isso. Fluido cósmico universal é a matéria elementar, é a matéria primeira que dá origem a tudo que a gente possa imaginar que é matéria. Não se confunde nem com Deus e nem com o espírito. É uma outra propriedade. Provém de Deus e é manipulável pelos espíritos. E a gente vai compreender mais à frente qual a sua utilidade. O que vai acrescentar em nossa vida esse estudo, conhecimento dessas características, dessas propriedades, para nos ajudar a gente caminhar com mais lucidez nessa nossa estrada da evolução. Kardec, ele diz aqui no item 2, continua, né? Os chamados fenômenos materiais, são da alçada da ciência propriamente dita. Os outros, qualificados de fenômenos espirituais ou psíquicos, porque eles se ligam mais especialmente à existência dos espíritos, pertencem às atribuições do espiritismo. Porém, como na vida espiritual e a vida corporal estão em incessante contato, muitas vezes os fenômenos dessas duas categorias ocorrem simultaneamente. No estado de encarnação, o homem pode perceber apenas os fenômenos psíquicos que se prendem à vida corpórea. Os que pertencem a um domínio exclusivo da vida espiritual escapam os sentidos materiais e só podem ser percebidos no estado de espírito. É interessante essa colocação aqui, né, Alexandre? Porém, como a vida espiritual e a vida corporal estão em incessante contato, muitas vezes os fenômenos dessas duas categorias ocorrem simultaneamente. E é aí que a gente vai começar a dar importância para saber realmente o interesse desse estudo, dessa manipulação, desse envolvimento com os fluidos, porque Kardec ele já dá aqui um alerta para a gente. Há um contato incessante entre matéria e espírito, mundo material e mundo espiritual, e esse fluido ele está ali em contato, sendo manipulado por essas duas dimensões, tanto a material e tanto a espiritual. Você colocou bem, André, se você me permite, como linha de raciocínio, você colocou ainda há pouco a importância da compreensão deste tema. Sim. Vejamos, nós estamos... a criatura na condição de espírita ou não, mas, por exemplo, muito comum nas casas espíritas, muitas das vezes um palestrante ou durante um estudo alguém faz o seguinte comentário, muito comum, né, no meio espírita: os amigos espirituais vão manipular os fluidos. Então a criatura para e reflete, bom, mas eu sei que tem um passe e eu ouço falar em manipulação de fluidos, mas aí fica aquela pergunta, o que é isso? Como que se processa? Eu estou vendo esse fluido. Exatamente, como que isso se processa? Então é interessante a compreensão do que seja, das suas características, das suas propriedades, de modo a compreender o fenômeno do qual nós estamos sujeitos, estamos participando. Sim. E quando você coloca que o fenômeno ocorre simultaneamente, então há necessidade dentro desse universo espiritual e material que haja um elemento que faça essa ligação. Um intermediário. Então, essa é a proposta divina, de que este elemento seja justamente o condutor, aquele que vai possibilitar que essas duas esferas possam interagir. Muito bem, mas nós estamos chegando aqui ao final do nosso primeiro programa de hoje. Nós vamos continuar na semana que vem a aprofundar o pensamento aqui do Alexandre, essa ideia. E, amigos ouvintes, nós desejamos a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa
Luz na penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados ouvintes, paz e luz às nossas mentes e corações, hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra. Estamos no capítulo 10, estudando o item 10 da primeira parte. E nesta primeira parte, nosso querido Allan Kardec trata da intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Nós já vimos ao longo de vários encontros anteriores que demônio não é essa figura satânica, não é? O entendimento do Espiritismo é diferenciado. Os demônios são espíritos que ainda não se ilustraram e iluminaram na prática do bem, mas é inevitável esse caminho, porque todos, por projeto divino, todos acabaremos como seres evoluídos, iluminados, superiores, né? Na escala superior. Nós continuamos esse estudo e estamos recebendo, para nossa grande alegria, os nossos queridos companheiros Danilo Vilela e Eloy Vilela. São militares reformados e trabalham em várias obras e particularmente na Cruzada dos Militares Espíritas do Brasil, Danilo na presidência e Eloy no corpo da diretoria, as mesmas posições que ocupam ambos na obra aqui no Rio de Janeiro, do Abrigo Teresa de Jesus. Quero agradecer mais uma vez nós continuarmos aqui estudando esta obra magnífica que contém a teologia espírita. É nessa obra que Kardec estuda, aprofunda, justifica, explica e clarifica as questões pertinentes ao campo da teologia. Portanto, a teologia espírita está posta aqui nesta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós estamos aqui, já estudamos neste item 10, as citações de O Livro dos Espíritos, que o nosso querido codificador transcreve aqui para nós, e depois ele começa a tecer considerações a esse respeito, e nós já estudamos este primeiro parágrafo, que nós vamos aqui relembrar, e depois continuamos os nossos comentários. Nós já estudamos este parágrafo. A crítica malévola apraz-se em representar as comunicações espíritas revestidas das práticas ridículas e supersticiosas da magia e da nigromancia. Entretanto, se os que falam do espiritismo sem conhecê-lo procurassem estudá-lo, poupariam trabalhos de imaginação e alegações que só servem para demonstrar a sua ignorância e a má vontade. Então, agora seguimos com você. Pode ser, Eloy? Pois não. Vamos lá, Nádia. Retomando, então, as palavras do nosso codificador. Para conhecimento das pessoas estranhas à ciência, diremos que não há horas mais propícias umas que outras, como não há dias nem lugares para comunicar-se com os espíritos. Diremos mais, que não há fórmulas nem palavras sacramentais ou cabalísticas para evocá-los, que não há necessidade alguma de preparo ou iniciação, que é nulo o emprego de quaisquer sinais ou objetos materiais para atraí-los ou repeli-los, bastando para tanto o pensamento. E, finalmente, que os médiuns recebem deles as comunicações
sem sair do estado normal, tão simples e naturalmente como se tais comunicações fossem ditadas por uma pessoa vivente. Só o charlatanismo poderia emprestar às comunicações formas excêntricas, enxertando-lhes ridículos acessórios. Isso está no livro O que é o Espiritismo, Sim. capítulo 2, número 49. Que é uma obra também pouco estudada, pouco lembrada, não é? Muito pouco, realmente, Nádia. Aí, Nádia, me vem logo que eu li aqui, me chamou a atenção a questão do pensamento. Na verdade, gente, pensamento, para nós, é a exteriorização do nosso espírito, a nossa maneira de ser, né? Pensamento é energia. O codificador estuda isso em Evangelho, quando ele aborda a questão da prece. Nós, quando pensamos, irradiamos, jogamos no fluido cósmico universal uma energia que vai, ou seja, se propaga no fluido vital. Sim. Já visto que a telepatia hoje em dia, a própria ciência já reconhece. Já reconhece, né? Então, veja, a responsabilidade até do que pensamos. Então, essa evocação, meus irmãos, é pelo pensamento, acima de tudo. Você vibra em direção a uma entidade, naturalmente o pensamento chega até ela. E ela virá, se, digamos, for para o nosso benefício, aquilo vai realmente somar para nosso espírito imortal. Então, veja a importância do que pensamos. E aí, Nádia, vai ter uma reflexão. Já alguém não... Somos o que pensamos. Somos, exatamente. Gente, isso dá o que pensar, hein? Sim. Então, até o pensamento nosso, que se irradia, os espíritos à nossa volta, evoluídos, estão nos identificando. Então, temos que tomar cuidado até com o nosso pensamento, né? E aí vai aquela palavra de Jesus, a pessoa que olhar da mulher com mau pensamento, em seu, já cometeu o adultério. Pensamento. Então, o pensamento é energia. E temos que usar bem essa energia tão poderosa que está à nossa disposição. Ficamos pensando, Nádia, uma mãe pensando por um filho. Que força não chega para o filho, que vibração não envolve o filho querido. Por outro lado, um pensamento negativo também prejudica. Sim. E vamos ser responsáveis por isso. Gente, pensamento. Vamos tomar cuidado até com o que pensamos. E o negativo prejudica até aquele que está pensando. Sim. O pensamento negativo, né? É verdade. Porque isso altera o equilíbrio, a homeostase do cosmo orgânico, né? Do corpo físico, né? Um detalhe, então, realmente, Sim, é a Danilo. questão do pensamento. Pensar bem ou mal de alguém não é um ato apenas moral. É um ato efetivo. Sim. É uma ação. Isso a maioria das pessoas também não sabe. Tanto que a lei humana não alcança essa parte. Mas a lei divina alcança, claro, né? A pessoa que alimenta um sentimento negativo com relação a alguém de forma persistente, aquilo é uma agressão. Da mesma forma que quem envolve a pessoa em vibrações de amor, de paz, é uma ajuda efetiva. Mas isso materialmente não é conhecido. E a lei não pune ninguém porque desejou mal a lei, embora seja uma coisa errada, efetivamente. Efetivamente. Mas você veja que a lei divina, isso não escapa. Não. Né? Porque existe um controle, porque o universo tem mecanismos autorreguladores, né? E como tudo é pensamento no universo, o universo é um grande pensamento. Há um astrofísico, o Firsoff, que ele diz isso, né? O universo, ou Deus, se você quiser chamar isso, é um grande pensamento. Mind, bonito, né? E nós seríamos mindings, né? Que é uma palavra derivada de mind, que em inglês quer dizer mente, né? E então tudo é pensamento. Quando Eloy diz, e você também, Danilo, que nós precisamos disciplinar o pensamento, é porque é com ele que nós somos, a nossa existência é o pensamento. Porque à medida, tanto que você vê que nós não somos um corpo, nós somos um espírito. E nós hoje usamos a palavra espírito praticamente como sinônimo de mente. Porque nós somos a mente, né? Porque tudo vem do que nós pensamos. Porque o pensamento, nós sabemos, tem uma força plasticizante, né? Você opera e constrói com o pensamento.
Aí nós entendemos quando em nosso lar, aquele exercício do André Luiz, lembra ouvinte, lembra internauta? Quando o André Luiz é convidado a plasmar pelo pensamento as gramíneas, não é, do jardim que havia na casa dele quando encarnado, ele tem dificuldade, porque nós não sabemos, digamos assim, pilotar essa nossa energia, que é tudo pensamento. Ele precisou fazer muitos esforços para fazer a força mental construir, porque é com o pensamento que a gente constrói realidades físicas até. Isso também me lembra, e você, amigo, amiga, internauta e ouvinte, deve estar lembrado também daquela cena do filme Ghost. Não é? Todos nós vimos. Você viu Ghost, né? O Danilo, você viu também. E você também, que nos acompanha, deve ter visto. Existe aquela cena em que o espírito protagonista quer ajudar a esposa, que está ali em perigo, né? E a médium, que foi trabalhada excepcionalmente no trabalho da Whoopi Goldberg, e ela também não sabia muito bem trabalhar a mente, porque era uma médium, né? Ela fazia mistificação de pura preguiça, porque ela era médium mesmo. Então, ela estava ali e estava aprendendo a usar o pensamento, e ele também já tinha aprendido, tanto que ele coloca a moeda, lembram que ele coloca a moeda e vai subindo assim. O mesmo aconteceu quando ele estava lá no trem, e ele começou a trabalhar ou a se comunicar, mas com a consciência de estar trabalhando a energia mental com aquele obsessor que estava lá no metrô andando para baixo e para cima, né? Então nós não nos damos conta dessa força, e quando nós nos dermos conta disso e trabalharmos todos para o bem, aí nós estaremos no orbe regenerado. Já. Não é isso? É verdade. Exatamente. Então vamos aqui continuando. Há alguma outra questão aqui que reforça os itens anteriores. Quando fica aqui dito que não há efeito nenhum com o uso de palavras sacramentais, de números cabalísticos, de determinadas situações, de talismãs e outros hábitos, digamos assim, porque só o pensamento é que rege tudo. E mesmo quando nós estamos usando em religiões as velas, né, os cânticos, na verdade não são as velas que fazem o nosso pedido ir chegando ao alto. Nós precisamos daquilo para nós nos concentrarmos, porque nós não sabemos disciplinar a nossa mente e somos seres muito distraídos, não é isso? Inclusive das bênçãos. Essa é uma frase do André Luiz em Missionários da Luz. Caminhamos distraídos das bênçãos. Mas nós não estamos aqui distraídos na Rádio Rio de Janeiro. Nós estamos estudando a doutrina espírita, aqui o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Estamos no Luz na Penumbra, com Danilo Vilela e Eloy Vilela. Estamos aqui alongando o estudo do item 10 do capítulo 10 da primeira parte. Então vamos seguindo. Agora, Danilo, seguimos? Vamos continuar então. O futuro é vedado ao homem por princípio, e só em casos raríssimos e excepcionais é que Deus faculta a sua revelação. Se o homem conhecesse o futuro, por certo, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade. Absorvidos pela ideia da fatalidade de um acontecimento, ou procuramos conjurá-lo, ou não nos preocupamos dele. Deus não permitiu que assim fosse, a fim de que cada qual concorresse para a realização dos acontecimentos mesmos que porventura desejaria evitar. Ele permite, no entanto, que a revelação do futuro, quando o conhecimento prévio, ele permite, no entanto, a revelação do futuro, quando o conhecimento
prévio de uma coisa não estorva, mas facilita a sua realização, induzindo a procedimento diverso do que se teria sem tal circunstância. Livro dos Espíritos, terceira parte. Capítulo 10. Capítulo 10. Isso é interessante, Nádia, que é a questão do futuro, né? Kardec teve aquela coragem do espírito superior, né? Que quando ele fala nisso, o futuro não existe. Então, mais há evidências que comprovam que é possível prevê-lo. Então ele enfrentou aquilo com toda a segurança, né? Então mostrou, e tem aquela teoria da presciência que ele mostra que o espírito tem essa percepção. Agora, nós não podemos ter, senão daria complicação. Agora, o espírito elevado não, até porque isso é interessante, né? O futuro envolve a nossa liberdade, a lei divina, e quando chega o momento de determinadas coisas ocorrerem, elas vão ocorrer, porque as individualidades que estão conduzindo isso sabem como trabalhar tudo isso naquele sentido, onde nós vamos chegar. Então acho que só a doutrina espírita para dar essa visão para nós. Exatamente. Você veja que aqui no início desta obra, o Kardec fala sobre isso, né? Sobre o futuro. Se o homem conhecesse o futuro, que vai acontecer, porque nós temos aqui uma programação para o reajuste, né? Como espíritos imortais, a lei de Deus que nós certamente já violentamos ao longo das encarnações. Então, ele argumenta aqui, inclusive ele dá exemplos do ponto de vista do que acontece com o indivíduo, na psicologia do indivíduo, ou na psicologia da coletividade. Porque aí ficaria anulado todo o desejo de esforço e de melhoria da criatura. Diz, se eu já vou... A pessoa vai raciocinar morrer, né? Se eu já vou morrer daqui a pouco, para que eu vou me esforçar estudando? Eu não preciso estudar, que já vou morrer, né? A sociedade, o grupo social, para que nós vamos plantar se nós todos vamos morrer daqui a pouco? Para quem vai ficar essa colheita ou essa lavoura? Então, esse raciocínio, né, do Kardec, com o qual ele até inaugura aqui o livro, é primordial e é fundamental, até porque ele tem aqui o laivo, a característica do grande educador, né? O educador quer que o outro produza, que o outro cresça. E se ele conhece o futuro, ele fica desanimado. Até porque o nosso futuro tem determinadas circunstâncias, passagens, que nós não vamos apreciar muito, porque são decorrentes, são o rebatimento de atos que nós perpetramos em encarnações anteriores e que, na verdade, não foram lá muito felizes, digamos assim, não é isso? Para usarmos um eufemismo, uma coisa bem tranquila, né? Então, o homem ia negligenciar isso, o presente, quer dizer, não ia... Ou até tentaria fazer com que aquilo não se acontecesse. Não, exatamente, a rebeldia, né? Rebeldia. E não agiria com a mesma liberdade. Exatamente. Aliás, em alguns casos, ele nem agiria mais, né? Ele entraria num estado de apatia. É isso mesmo. Não preciso mais nada, está tudo terminado. Que é, mais ou menos, algum tipo de raciocínio que pode sobrevir às pessoas que acham que materialmente, quando o ser morre, tudo está terminado. Não existe nada além da morte do corpo físico. Ainda mais, Nádia, nessa conhecimento do futuro, se lhe fosse dado saber que logo ali adiante tem um big de um acidente em cima dele, ele já entrava no desespero antes. Exatamente. Ele já estava... E não ia fugir da experiência que justamente está desenhada para ele crescer, né, espiritualmente, para o bem dele. Então, é exatamente por isso. O Kardec, em A Gênese, ele coloca uma questão muito interessante, que fala da teoria da presciência, que ele coloca um homem, né, sobre... Faz a comparação com a altura. Num monte, né?
e vê um outro lá caminhando ao pé do monte e ele vê tudo, que é uma forma extremamente didática de nos dizer que não existe presente, passado e futuro. Tudo é um contínuo, né, absoluto. Não é isso? Seguimos? Seguimos. Então vamos lá. É com você, Danilo? Não, é comigo? Vamos lá, então. É com você, Eloy? Vamos lá. Vamos lá. Os espíritos, né? É. Os espíritos não podem guiar descobertas nem investigações científicas. A ciência é obra do gênio e só deve ser adquirida pelo trabalho, pois é por este que o homem progride. Que mérito teríamos nós se para tudo saber apenas bastasse interrogar os espíritos? Por esse preço, todo imbecil poderia tornar-se sábio. O mesmo se dá relativamente aos inventos e descobertas da indústria. Chegado que seja o tempo de uma descoberta, os espíritos encarregados da sua marcha procuram um homem capaz de levá-la a bom termo e inspiram-lhe as ideias necessárias. Isto de molde a não lhe tirar o respectivo mérito, que está na elaboração e execução dessas ideias. Assim tem sido com todos os grandes trabalhos da inteligência humana. Os espíritos deixam cada indivíduo na sua esfera. Do homem apenas apto para lavar a terra, não fazem depositários dos segredos de Deus, mas sabem arrancar da obscuridade aquele que se mostra capaz de secundar-lhes os desígnios. Não vos deixeis, por conseguinte, dominar pela ambição e pela curiosidade, em terreno alheio ao do espiritismo, que tais fitos não têm, pois com eles só conseguireis as mais ridículas mistificações. Está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 26. Isso é bonito. Por que os espíritos não trazem os remédios necessários, não sei o quê? É esforço do homem. Nós é que temos que correr atrás, pesquisar. Agora, eles auxiliam. Os grandes pesquisadores, meus irmãos, nunca trabalham sozinhos. Os espirituais estão ao lado deles, intuindo-lhes, porque eles têm condições de caminhar pelos caminhos que eles vão apontar, né? Então, não estamos desamparados pela espiritualidade maior. Pelo contrário, Nádia, os amigos estão do nosso lado. Estão do nosso lado. Permanentemente. Inclusive, no Livro dos Espíritos, nós aprendemos, com a resposta dos espíritos orientadores da humanidade, que cada área do esforço humano na Terra tem um espírito responsável ou um grupo de espíritos responsáveis pelo desenvolvimento daquela área, assim, a área médica, a psicologia, a filosofia, mas eles não dão cola, né? Eles não dão cola. Eles induzem, socraticamente, né? Eles induzem o encarnado, depois de escolher aqui aquele que tem capacidade, não é isso? Tem habilidade suficiente para ali lançar as sementes daquelas ideias. Mas eles não dão a cola. Eles indicam direções, né? E aí o espírito que é responsável, como você diz, Eloy, para realizar, ele realiza por si mesmo, sob a supervisão amorosa e tudo dos nossos desses guias, né? Os amigos maiores dessa, cada qual com a sua área de especialidade, e fazem isso para construir a civilização na Terra. Como diz você, Eloy, é muito bonito. Para o bem da humanidade, né? Para o bem da humanidade. Não temos ideia, gente, como os amigos maiores nos auxiliam a humanidade para o nosso progresso. Exatamente. Né? É uma coisa... chega a ser emocionante, né? Eu me emociono muito com isso, porque nós não estamos sozinhos e eles não nos faltam. E quando a gente transporta isso para o campo da arte, por exemplo, que toca muita gente, você vê que os grandes criadores, eles tinham inspiração. É uma coisa até muito sutil, sim, né? Sim. O Beethoven, que eram aquelas coisas maravilhosas, grandes artistas plásticos também. O artista é um médium também do belo. Certamente. O artista é levado e ele é inspirado a fazer aquilo. Então,
Bach, é impressionante isso. Ele já, a finalidade da arte era exaltar a glória divina. Então ele se ligava à inspiração muito forte, muito bonita. Exatamente. São espíritos que são profetas no campo da arte, outros são profetas no campo da ciência, outros na filosofia, e vão assim andando. Mas por falar em andar, o tempo já nos fez andar até o final desta nossa edição. Nós agradecemos muito a você, Danilo Vilela, a você, Eloy Vilela, muito agradecida pela presença, pelos estudos, pelas palavras, pelos conceitos emitidos. A você também que esteve conosco, amigo e amiga ouvinte e internauta. E agradecemos a Deus, a espiritualidade superior que esteve conosco aqui em mais esta edição do nosso programa. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.